noite, sejam todos bem-vindos ao Papo do Espírita, a sua live diária, aqui pelo Instagram. Eu sou Alonso Filho, estou começando a live e quero contar com a sua participação. Sejam todos bem-vindos, bem-vindo diário, bem-vindo a todos que chegam agora. Vamos iniciar com uma música, Brasil pelas duas vidas. Nós que somos nascidos, defendemos o nascer. Brasil pelas duas vidas, vida da mamãe e do bebê. Somos todos bem nascidos, desde a concepção. Brasil sem aborto, vida sim, aborto não. 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 Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós que somos nascidos, defendemos o nascer. Brasil pelas duas vidas, vida da mamãe e do bebê. Somos todos pela vida, vida desde a concepção. Brasil sem aborto, vida sim, aborto não. 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 É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite a todos vocês que estão chegando, participando conosco aqui. Vocês, sejam dos espíritos na polaridade masculina, feminina, os que estão nas experiências da vida. É uma alegria estar com vocês, participando conosco. Nós que vamos começar uma live, cujo tema principal eu vou escrever aqui, para que você acompanhe, você que está aí conosco, tá? Vai saber do tema, para quando você entrar e saber acompanhar e orar conosco, refletir conosco, cantar conosco em defesa da vida, tá bom? O lema de hoje é vida sim, aborto não, ok? Ou sim a vida e não o aborto. Estou botando de forma mais simples aqui, tá bom? Vida sim, aborto não. Esse é o tema de hoje, que nós vamos tratar aqui com vocês, convidando você a refletir conosco. Obviamente, logo de início, eu quero deixar bem claro. Primeiro, vamos logo orar, agradecer a Deus a oportunidade, depois continuamos conversando, tá bom? Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso amado Pai, agradecemos a oportunidade sagrada de estarmos aqui refletindo sobre esse tema tão importante para a nossa vida enquanto humanidade. Abençoa todas as pessoas, inclusive aquelas que ainda estão na, digamos, contrariedade da vida abortando, que elas possam despertar para o amor, despertar para a vida e pela tua misericórdia e misericórdia de Deus, voltar a enxergar a vida como um bem precioso que só Deus pode dispor. Que assim seja. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, antes de continuar a nossa fala, nós queremos destacar que não estamos com a pretensão de criticar quem quer que seja, discutir com quem quer que seja. Apenas estamos dizendo que a vida deve ser preservada, deve ser respeitada desde a concepção. Essa é a proposta nossa da conversa de hoje. E o aborto deve ser evitado no limite do possível. Sabe, o limite do possível significa dizer que dentro de uma visão espiritual, só o aborto necessário, que é aquele que evita a morte da mãe que está gestante, é que deve ser considerado possível. Inclusive é o que a doutrina espírita prevê. Tá bom? Hoje nós vamos ler um capítulo do livro Religião dos Espíritos, que é um estudo do livro dos Espíritos feito por Emmanuel com Chico Xavier, e, logicamente, os espíritos que colaboram e participam da evolução do planeta Terra. Nessa fala de hoje, nós vamos ler essa mensagem que está no capítulo 2. O título é Aborto Delituoso. Aborto delituoso, que lembra delito, crime. Você sabe disso. Nós vamos examinar esse texto daqui a pouco.
e ele comenta a questão, traz uma visão da questão 358 do Livro dos Espíritos. Então, se você já tem aí o Livro dos Espíritos, já localiza a questão 358 para a gente examinar. Se você tem o livro Religião dos Espíritos, você também já pode começar a trazer para examinar conosco, tá? Para refletir conosco, fazer seus comentários aí que nós vamos ler, sim. Pode ficar tranquilo, porque a proposta é essa. Boa noite a Nereide, Simone, a todas as pessoas que estão entrando aí, Rebeca, que mais? Vamos lá, porque é muita gente, viu? Yara, e todos vocês, né, que vão entrando aí na nossa live, participem conosco, colaborem. Nós somos defensores da vida desde a concepção e não somos de forma alguma favoráveis ao aborto. O aborto é um crime não só contra uma pessoa, é contra toda a humanidade. E nós vamos ver por que isso daqui, tá bom? Começando a deixar claro, para evitar qualquer... Antes de entrar na mensagem principal de hoje, que é, como eu falei, o capítulo 2 do livro Religião dos Espíritos, que comenta, que estuda o Livro dos Espíritos com Emmanuel Chico Xavier, através de várias reuniões, especialmente no ano de 1959. Um pouco antes também, né, 1958, 1959, havia os estudos do Livro dos Espíritos e surgiu então o livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, esse maravilhoso ser humano, amante da vida e amante de todas as pessoas que estão encarnadas e desencarnadas, porque é um servo fiel de Jesus, colaborador de Deus, que sabe que o amor a si e aos outros e o amor à vida deve ser o norte de todos nós. Então nós vamos daqui a pouco fazer isso. Só que antes eu queria trazer para você e para mim, porque algumas pessoas ficam naquela dúvida, não, mas porque ainda não é vida, né? É vida, não é vida? Bom, aqui logicamente, né, quando nós estamos falando de vida, eu gosto dessa aqui em casa, vida é algo muito importante para destacar. Então quando você encontra, por exemplo, um ser vivo desse tamanhozinho aqui no útero materno, né? E aqui em casa, graças a Deus, nós tivemos 2 aqui, né? Nesse tamanhozinho, que é o Léo e a Tia, que hoje já estão 1 ano e 9 meses. Desse tamanhozinho aqui, tá? Nós já temos várias funções vitais funcionando, entendeu? É interessante, com 12 semanas, 10 a 12 semanas, né? A criança já está praticamente formada. Olha aí, praticamente formada. Então, imagine que a gente tem que lembrar que são seres humanos. Mas ainda assim, para quem tem dúvida de quando começa a vida, nós selecionamos aqui frases desse fantástico ser humano chamado Jérôme Lejeune, Dr. Jérôme Lejeune. Para você situar quem é ele, é o cara que descobriu a síndrome de Down, que percebeu que havia algo mais ali naquela ligação dos cromossomos e que poderia se estudar, aprofundar, e aprofundou, estudou e auxiliou, e como auxilia ainda hoje as pessoas que nascem com esse desafio, os espíritos que nascem com esse desafio, a poder vencer esse desafio durante a encarnação, se ajustar diante da lei de Deus, porque nós sabemos que todas as doenças, sem exceção, todas as doenças, elas são desajustes do espírito mortal diante da lei de Deus. E as doenças são já, digamos assim, o último processo, o último passo, a última etapa do processo de cura do espírito imortal. Porque é quando sai do espírito, e como diz Emmanuel e Chico Xavier, é o espírito colocando para fora o que não lhe pertence. Porque o espírito, em essência, ele é divino. Nós todos somos centelhas divinas, e nos agregamos com a matéria, que é o elemento material, né, da criação, e a partir desse agregamento nós vamos evoluindo, alcançamos então esse estágio hominal para alcançar o angelical. E obviamente nossas escolhas, que nem sempre são as melhores, nem sempre escolhemos o bem, né, às vezes escolhemos o caminho errado, o mal, e por conta disso arcamos com as consequências disso, que ficam em nós, na nossa consciência, onde está a lei de Deus, que vai para o perispírito, que fica nos nossos registros espirituais, e depois, obviamente, tanto nessa existência quanto em outras, pode passar para o corpo físico, corpo espiritual, corpo físico, e ir embora. E às vezes nós não sabemos que a doença é um processo já de cura do espírito imortal. Bom, mas voltando então, Jérôme Lejeune, né, que é o grande, digamos, defensor da vida, um grande defensor tão forte que teve a capacidade, ele perdeu, minha gente, para vocês terem uma ideia, o Jérôme Lejeune, ele perdeu o Prêmio Nobel de Medicina,
Perdeu, porque ele teve coragem de enfrentar a ONU, um grupinho lá que tem na Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, que é a favor do aborto. E ele disse que era contra o aborto. Por conta disso, ele perdeu o Prêmio Nobel de Medicina. E ele tem uma frase fantástica que eu queria ler para a gente aqui, que diz assim: se um óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia tornar-se um, pois nada é acrescentado a ele. Olha, um óvulo, quando é fecundado, já se torna um ser humano. Por isso que essa conversinha que a gente ouve por aí, respeitando, né? E é conversinha mesmo, porque é uma conversa sem pé nem cabeça de dizer meu corpo. Não, meu corpo me escolha. Não, não é seu corpo. O seu corpo é seu corpo, mas o ser que está dentro de você, no seu útero sagrado, é um outro ser. É um outro corpo, não seu. Não é? Então é bom dizer assim, minhas escolhas no seu corpo. E ainda assim, as escolhas do corpo nem sempre são absolutas, porque a gente não pode, por exemplo, vou vender meu braço. Não é assim que funciona a vida, não é? Então, deve sim a mulher, né, como todo ser humano, ter direito às suas escolhas, poder ter respeitado as suas escolhas, mas não deve essas escolhas incidir sobre a vida dos outros, que é o caso do aborto, né? Que não resulta sobre o corpo da mulher, é sobre o corpo do outro. A mulher naquele momento é apenas uma hospedeira, que deve ter todo o respeito por ela, que deve ter todo o cuidado, que a gente sabe, inclusive, que o aborto, nem sempre o aborto, ele é, digamos assim, só feito do que a mulher, não. Normalmente tem gente por fora, tem homem, tem outras mulheres, tem outras pessoas que não têm consciência da grandeza da vida e influenciam aquele ser humano já no estado de fragilidade que é a gravidez, e às vezes uma gravidez inesperada, né? E às vezes se torna até indesejada, por conta da situação que vai mudar na vida, e começam a influenciar, ao invés de apoiar naquele momento tão importante, né, tão sagrado que é a maternidade, que é a gravidez, que resulta a maternidade, já começa na gravidez a maternidade, mas concretamente quando o bebê nasce, ao invés de apoiar, de auxiliar algumas pessoas despreparadas para a vida, pessoas, espíritos ainda atrasados mesmo, podem ter o nível intelectual que tiver, a nível espiritual é atrasadíssimo. O espírito que defende o aborto, ele é atrasadíssimo. Pode ter certeza disso. Quem é contra a vida, quem defende o aborto, com todo respeito a quem pensa assim, a nível espiritual ele é muito atrasado. Ainda está muito material, ainda está muito materializado. É aqueles espíritos, como diz o nosso querido irmão Jacó no livro Voltei, através de Chico Xavier, que diz que aproximadamente, né, analisando, diz assim, cerca de 2/3 da humanidade ainda transita da animalidade para a racionalidade. Imagine, para poder se humanizar e espiritualizar. Tem muita gente ainda muito animalizado, muito preocupado com o bem material, com o gozo material, e esquece que existe toda uma grandeza da vida, e toda essa questão material que a gente vive, ela é importantíssima, mas não é o bem mais importante, né? A vida é um dom de Deus, e só Deus pode dispor. E nós precisamos, acima de tudo, defender a vida desde a concepção. Porque ela existe desde a concepção, como diz Jerome Lejeune aqui. Ele, inclusive, é bem claro, ele diz assim, olha que coisa interessante. Não, mas porque o risco... Por exemplo, na ignorância de algumas pessoas, né, eu já vi até, infelizmente, palestrante, entre aspas, renomado, citando de forma errada, né? A legislação brasileira só aceita a legislação, viu? Não estou falando nem da doutrina espírita. A doutrina espírita só acolhe o aborto necessário. Aquele que a mãe pode morrer se continuar com o aborto. A mãe pode morrer, não é? É diferente dos alguns casos que aconteceram por aí. Então, veja aí. Aí, nesse caso, né, o que a gente observa? Que existe uma ignorância de algumas pessoas. De dizer, por exemplo, que a legislação brasileira prevê 3 tipos de aborto. O aborto necessário, o aborto por estupro e o aborto do anencefalo. Não, a legislação brasileira não prevê esses 3 tipos. A legislação brasileira, o Código Penal, só prevê o aborto necessário, que é quando a mãe pode correr o risco de morte, e a questão do estupro, a gravidez resultando do estupro. O terceiro tipo, que foi o STF, né, num ativismo judicial indevido naquele momento, tá? Atuando contra a Constituição, me respeitando a Suprema Corte, mas naquele momento foi uma atitude na ADPF 54, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. E naquele momento, ele, no nosso entendimento, respeitando a Suprema Corte, que merece todo o nosso respeito, ele foi, e ele não pode deixar de registrar isso, foi muito infeliz, porque foi contra a Constituição Federal. Porque, veja,
Essa liberação do aborto, né, do anencefalo, lá por volta do ano de 2004 aproximadamente, né, se a memória não me falha, essa DPF desse ano, né, inclusive do ministro que já se aposentou, que Deus o ilumina sua mente para que agora ele caminhe no bem, para que ele siga na direção do bem sempre, nunca mais pense em aborto, porque foi ele, o ministro Marco Aurélio, com todo o respeito, toda reverência ao seu ministro, que iniciou, acolheu essa DPF e abriu esse espaço para matar bebês por conta de uma dificuldade na mente, na formação do cérebro do anencefalo. Porque, inclusive, a gente sabe, numa visão espiritual, que são espíritos que necessitam passar por aquela aprovação para poder ajustar-se numa próxima encarnação, voltar de forma mais purificada a nível de corpo espiritual para formar um corpo físico melhor. Né? Então, infelizmente, houve essa liberação, 54, repito, respeitando os entendimentos contrários, que o aborto do anencefalo ele é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque vai contra a Constituição. A nossa Constituição brasileira, que é de 1988, ela, tá, que foi agregada digamos, entrou na nossa legislação a ideia do Pacto de São José da Costa Rica, né, que ele é o chamado Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que é de 1969, ele já previa que a vida deve ser defendida desde a concepção. Olha só, está lá no pacto. E o Brasil assinou esse pacto em 1992. Então, desde 1992, está inserido no nosso ordenamento jurídico, no nosso conjunto de legislação, de leis, e na lei maior, que é a Constituição Federal, não de forma expressa, né? Inclusive, tem congressistas nossos, deputados e senadores, que pretendem, inclusive, colocar uma emenda constitucional para botar claramente isso na vida desde a concepção, a inviolabilidade da vida desde a concepção, que está no artigo 5º. Mas nesse caso, não precisa, né? Vou colocar apenas para expressar para as pessoas. Mas na nossa legislação, desde 1992, se a memória não me falha, desde setembro de 1992, nós já temos, digamos assim, como regra maior, a defesa da vida desde a concepção. Isso é desde a concepção, e se o Código Penal só prevê a morte, a possibilidade de abortar o bebê no sacrifício da vida da mãe para que ela não morra, ou no caso do estupro, não é? Que eu sou contra a questão do estupro, mas eu estou sendo dentro da legislação. Essa DPF 54, que liberou o aborto por anencefalo, ela é inconstitucional. Eu penso assim, respeito quem pensa diferente, mas não podemos deixar a nossa opinião, que inclusive também é jurídica, porque a gente tem uma noçãozinha muito boa de direito, afinal nós estudamos para isso, né, para estar onde estamos, e temos uma noção, agora respeitamos entendimentos diferentes, não somos o dono da verdade, quem quiser que aprofunde. Mas voltando aqui então para a questão da ciência, a vida começa na concepção, inclusive se ela tiver dificuldade para surgir, o que é que Jerôme Lejeune diz? Penso que, pessoalmente, que diante de um feto, bebê, que corre um risco, não há outra solução senão deixá-lo correr esse risco. Porque se mata, transforma-se o risco, que era, por exemplo, 50%, em 100%, e não se poderá salvar em caso nenhum. Um feto é um paciente e a medicina é feita para curar. Toda discussão técnica, moral ou jurídica é supérflua. É preciso simplesmente escolher entre a medicina que cura e a medicina que mata. É assim mesmo. Obrigado, Wilton, seja muito bem-vindo. E a ideia é essa mesmo, a vida é um presente de Deus. Então, o que é que o Jerôme Lejeune está dizendo? Se o bebê tem possibilidade de morrer ou de nascer defeituoso, que deixe ele correr esse risco. É um direito que ele tem, entendeu? É um direito que ele tem. Como ser integrante da humanidade, ele tem direito a viver e não simplesmente a eliminar. Então, olha como é que ele, para concluir e passar para a gente ler, passar para a mensagem que a gente quer fazer hoje, do capítulo 2 do livro Religião dos Espíritos, aborto delituoso, que Emmanuel trata. Ele diz assim, Jerôme Lejeune, a sociedade não tem que lutar contra a doença, suprimir o doente. Não é? Tá com dificuldade, o bebê anencefalo é uma doença, está com dificuldades ali, não tem que ele suprimir o doente, não. Tem que lutar contra a doença, é diferente, buscar métodos, inclusive, para favorecer a vida, nós sabemos disso. Bom, e concluindo, o que ele diz? Olha só, isso é muito interessante. O fato de que a criança se desenvolve,
depois que o óvulo e os espermatozoides se juntam, né? Se desenvolve em seguida durante 9 meses no seio de sua mãe e nada modifica a sua condição humana, ou seja, ele é humano desde que é concebido. Desde que é concebido, o ser humano é um ser humano, segundo Jérôme Lejeune, esse cientista maravilhoso francês, que seria o merecedor do prêmio Nobel da Paz, né? Desculpa, da medicina, prêmio Nobel de Medicina, né? Médico francês, geneticista e pesquisador, aquele que descobriu a síndrome de Down. Ele disse, olhe, é para seguir a vida adiante e não para eliminá-la. A medicina deve ser para curar e não para matar. É essa a ideia. Então, Emmanuel, né? Nosso querido Emmanuel, vai nos trazer algo muito interessante no livro Religião dos Espíritos. Se você tiver o livro Religião dos Espíritos, você pode ir conosco aí. Ele traz a mensagem para nós, aborto delituoso. Olha o que é que Emmanuel fala para nós no livro Religião dos Espíritos, capítulo 2. Na reunião pública de 9 de janeiro de 1959, comentando a questão 358 de O Livro dos Espíritos, que nós vamos ler agora essa questão logo, tá? Para depois fazer o comentário da mensagem do Emmanuel. Primeiro vamos ler a mensagem, a questão 358, para você saber de que comentário Emmanuel está fazendo, né? Então Emmanuel comenta, tá? Essa mensagem que está aqui, ó, no Livro dos Espíritos, a questão 358, porque você sabe, você não é espírita, é obrigado, mas pode ficar sabendo, não é obrigado a saber, você pode não ser espírita, pode estar aqui ser evangélico, pode ser católico, pode não ter nenhuma religião, sejam sempre bem-vindos no Papo de Espírita. É Papo de Espírita porque surgiu de 2 espíritas que criaram o Papo de Espírita, né, que foi eu e o Yuri Candiago. Depois o Yuri precisou sair, que segui a vida dele, eu segui sozinho durante muito tempo, e depois tive a alegria de muitos amigos se juntarem, e nós formamos um Papo de Espírita de forma coletiva, que hoje cada um tem um dia meu dia ficou ser o sábado, né? Dia de sábado eu estou aqui com você, todo sábado, com um Papo de Espírita. Bom, continuando, então, o Livro dos Espíritos é um livro base, ele é feito de perguntas, é aquele método socrático de perguntas para buscar o conhecimento, né? E Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, o educador francês Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que adotou o pseudônimo Allan Kardec em 1857 para lançar o Livro dos Espíritos, destacando o Livro dos Espíritos, não ele pergunta aos espíritos assim: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Ouviu? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Os espíritos respondem a Kardec: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que está se formando. Ou seja, em qualquer momento que se tira a vida de uma criança antes dela nascer, é crime diante da lei de Deus. Então, os espíritos esclarecem que o primeiro direito é o de viver, na questão 880. E poder a mãe abortar para não morrer é diferente. O espírito já está encarnado, ele não quer matar, não é voluntário, o aborto que ele está provocando é necessário, não é, né? Eu quero matar. Não quero me livrar do bebê. É porque eu não posso continuar, senão eu morro. Então, a mãe, nesse caso, a doutrina espírita acolhe o entendimento que ela pode abortar. Por quê? Porque o espírito não vai ficar com raiva, nem vai ficar com raiva, porque ele vai voltar a oportunidade. Ele pode voltar até mesmo nessa mesma encarnação da mãe. Houve casos de pessoas que perderam o bebê logo cedo e meses depois se recuperaram do trauma, da dificuldade, tiveram o bebê. Tem mais de uma amiga que aconteceu com isso, que me contou, falou, tenha calma, tenha fé em Deus, que se for da permissão divina, você será mãe. E tem várias amigas que se tornaram mãe, mesmo ter perdido algum bebê logo no começo. Então veja, essa é a questão, não é? Questão 358. Emmanuel, né? Trazendo o livro Religião dos Espíritos, comentando o Livro dos Espíritos, ele diz assim: comovemo-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludibrios e assaltos de todo jaez criam a guerra de nervos em toda parte. E para coibir
semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres, fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer laiva de compaixão. Todavia, um crime mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos para que se confie aos movimentos de reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, que é o aborto provocado, que é o aborto querido, voluntário, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes, dando asfixia à sua existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação, que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Ou seja, obscuridade, trevas no caminho de quem aborta. Fugir do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpetude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos do nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Repara só como interessante. Emmanuel nos comenta, mostra que as tragédias, por exemplo, guerra da Ucrânia, que chama a atenção de todo mundo, e é guerra séria, é algo muito sério mesmo. Assassinatos que nós vemos acontecer, feminicídios, crime contra as mulheres, tudo coisa errada, né? Estupros provocados, violência contra as crianças, né? Tudo isso chama atenção. Enchentes, flagelos coletivos chamam atenção. No entanto, Emmanuel não chama atenção, diz que não chama atenção um crime estarrecedor que é cometido quase que diariamente no seio materno, no local em que deveria o ser humano, o espírito que está encarnando, se sentir mais protegido no mundo. É o aborto. O aborto delituoso, o aborto provocado, o aborto que é querido por quem está fazendo, né, ainda que de forma inconsciente, que não sabe a besteira que está fazendo, ele é um crime estarrecedor. Porque o ser que está sendo eliminado, morto, ele é um ser humano. Nós vimos que a ciência não é religioso, não. Boa noite, livro espírita. O espírito da Dani. Não é religioso, não, é uma questão científica, inclusive. A gente viu aqui, citamos aí, você pode até voltar à live depois e assistir de novo. Jérôme Lejeune nos diz que a vida começa na concepção. Então não há dúvida de quando começa a vida. Essa conversa diz, não, agora é diferente. O que é que a coletividade, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, quer proteger a partir de quando? Então, quando inicia a proteção da vida? É uma coisa. Quando é que nós, seres humanos, de forma consciente, sabendo que devemos proteger a vida, devemos começar a protegê-la? Quando? Bom, no Brasil, a legislação brasileira é pró-vida e diz que a vida é inviolável desde a concepção. Desde a concepção. Se você for na Constituição Federal, no artigo 50, no artigo 5º, no caput, você não vai ver a expressão desde a concepção ainda. Por quê? Não está lá escrito. Porque a Constituição é de 1988 e o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica entre países latino-americanos, defendendo a vida desde a concepção. Passou a ser legislação no Brasil, sabe quando? A partir de 92, 4 anos depois. Então é lógico que não poderia, se o texto for publicado em 88, não poderia em 92 estar lá o texto, né? Mas quem entende um pouquinho de direito constitucional sabe que essa norma se insere, tanto se insere que o próprio STF usou
né, já usou várias vezes ele, inclusive para, digamos, evitar a prisão do chamado depositário infiel, que é aquela pessoa que o juiz, o Poder Judiciário, deixou um bem com ele responsável. Por exemplo, a pessoa está devendo, está com uma dívida, né, só para ficar claro isso, está com uma dívida, né, e vem o oficial de justiça, penhora um carro seu. Aí o juiz diz, não, você está penhorando o carro, mas você pode ficar usando, deixe com você, você é responsável. Ou às vezes até restringe a circulação ou a transferência, mas você é responsável por ele, não vou tomar de você. Só quando for o momento próprio, for para o leilão, você não quiser pagar a dívida. Bom, é como garantia da execução. Aí o que acontece? A pessoa vende esse bem, no passado, né, era preso, por isso chamava prisão depositária infiel. Tanto é que havia apenas duas formas de ser preso do ponto de vista civil, sem ser pelo Código Penal, que era quem não paga pensão alimentícia, né, e o depositário infiel. O STF considerou que não deveria acontecer essa prisão. Então ele, utilizando o quê? Do próprio Pacto de São José da Costa Rica, eliminou essa forma de prisão. Só existe hoje a prisão civil, que pelo nosso conhecimento, de quem não paga pensão alimentícia, tá certo? Quem é chamado a pagar e não paga. Então, voltando ao caso. Então, nós temos hoje a defesa da vida, a legislação brasileira, na Constituição Federal, no Código Civil, que diz, põe a salvo o direito do nascituro desde a concepção, Qual é o principal direito do nascituro, que é o ser humano concebido ainda não nascido? Qual é o principal direito? O direito à vida. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que as políticas públicas todas devem, que são as ações de governo, né, que são, digamos, os programas de governo, utilizando os recursos arrecadados na coletividade, esses programas de governo, essas políticas públicas, ela deve ter por norte favorecer o nascimento. Olha como é interessante. Então, a Constituição Federal, o Estatuto, o nosso Código Civil, então, tudo girando em torno de uma provida. E, obviamente, infelizmente, algumas pessoas ainda de forma inconsciente ou consciente, do ponto de vista desvirtuando da visão correta da vida, da visão correta do respeito à vida, defendem o aborto. Então, defender o aborto é defender um crime contra a humanidade. É defender um crime contra a humanidade. Respeito quem pensa assim. Não estou aqui criticando ninguém pessoalmente. Agora, eu particularmente, Alonso, tá? Aqui no Papo de Espírito de hoje, estou aqui para dizer, vida sim, aborto não. Porque eu não posso resolver o problema da vida com a morte. Né? Tem uma história até interessante de uma mulher que procura um médico, né? Um médico consciente da vida, aquele médico que tem noção do que é a vida. Porque a medicina, como diz Rauno Lejeune, é para curar, não para matar. E a mulher procura ele com uma gravidez de 4 meses e diz que queria abortar. E o médico disse, por quê? E ela estava com um garoto na mão, com ela, de 3 anos de idade, né? Pegando na mão do garoto, com muito carinho, uma mãe muito carinhosa, né? E ela disse, olha, eu queria abortar porque eu não tenho condição de criar. Já estou criando esse aqui de 3 anos e esse aqui que está na barriga, eu não vou ter condição de criar. Aí ele disse, como assim? A senhora não quer criar porque não tem condição financeira? É isso? A senhora já tentou arrumar um emprego, mais um emprego que ganha renda e tal? Começou a conversar com ela, não, mas é porque eu não quero, porque dá trabalho, porque não sei o que. Me diga uma coisa. Esse menino que está aí com a senhora de 3 anos de idade, ele come todo dia? Come muito. A senhora acha que ele gasta muito? Ele come 3 refeições, faz lanchinho, não sei o que, tudo ele dou de bom e de melhor. Aquela mãe cuidadosa, né? Aquela mãe cuidadosa. Dou de tudo de bom e de melhor. Entendi. Então a senhora tem uma despesa mensal considerável com ele, não é? É. E esse que está na sua barriga? O que está na minha barriga? Sim, é seu filho, já é uma criança, ele já está aí. Ele já está só completando o corpo, mas ele já pela ciência, ele já é um ser humano. Né? Aí ela disse, realmente, e esse filho seu, ele gasta quanto da senhora? Não gasta nada não, ainda não. Ele está com 4 meses, não gasta nada. Claro, eu me alimento e alimento a ele, mas tal. Bom, a senhora tem consciência que ele não é o seu corpo, né? Tenho, ele é um corpo dentro do meu corpo, exatamente. É uma bênção de Deus, exatamente. Então, a senhora não está gastando nada com ele, né? A senhora ele vai nascer daqui a 5 meses, não é? Entendi. Então, a senhora tem pelo menos 5 meses aí sem gastar com ele, não é isso? Então, fazer o seguinte, será que a senhora quer economizar? Vamos matar esse menino que a senhora está aí de 3 anos, que come muito, e a senhora vai ficar aí 5 meses sem gastar com ele, porque ele vai estar morto, e não gasta com o outro que está na barriga. Ela, não, pelo amor de Deus, que isso? O meu filho, não vou matar meu filho, não. Entendi. A senhora não quer matar o seu filho, né? Entendi. E quer matar o outro que na barriga, que também é seu filho. A senhora está escolhendo entre os filhos que matar? Aí ela ficou assim, parada, examinando, e disse, doutor, o senhor tem razão. Ele também é meu filho, né?
da barriga, na barriga ou fora da barriga, ele é seu filho, é uma criança e merece ser amada. E não se tem como resolver o problema da vida com a morte. Não queira isso. Ame seu filho. Está com dificuldade, procura emprego. A gente tem, inclusive, aqui um grupo de amigos que ajuda algumas gestantes que não tem condição. Você só se inscreva, se cadastre, sem pagar nada. É só se cadastre que a gente pode, no mínimo, só receberá uma cesta básica todo mês por nossa ajuda. E aí ela evitou, aquele médico consciente de que a medicina que cura e não que mata, evitou o aborto. E a mulher não abortou. Por quê? Colocou para pensar. Então, normalmente, quem se envolve com essa problemática do aborto, pessoas normais, sem má intenção, ela não tem consciência do que está acontecendo. Porque a gente fala feto, embrião, não, é criança. Quando a gente fala nascituro, porque nascituro é uma definição que diz que é o ser humano concebido, óvulo espermatozoide, o ser humano concebido, ainda não nascido. É o nascituro, é o que virá a nascer, mas já é gente, já é ser humano. Então, é importante ter essa consciência de que a vida deve ser preservada desde a concepção. Que devemos, sempre que possível, evitar de influenciar pessoas para abortarem. Devemos, sempre que possível, apoiar quem quer abortar para não abortar. Mostrar para ela que tem outros caminhos, que tem outras saídas. E com relação ao aborto do estupro, eu estava fazendo uma palestra numa faculdade aqui em Maceió, chamada FAA, há muito tempo atrás, na defesa da vida. E falando sobre a questão do aborto, né? Das possibilidades de se evitar o aborto, de, inclusive com relação ao estupro, que poderia se dar para adoção, não matar a criança que está ali, porque é muito bem colocado por Jerome Lejeune, se não existe pena de morte para o culpado, por exemplo, o estuprador não é condenado à morte, porque a criança que nasce do estupro deve ser condenada à morte. Não existe pena de morte para o culpado, porque existe pena de morte para o inocente. E dentro dessa visão, nós estamos falando isso. E aí um homem lá, e às vezes a gente sabe que o homem não tem tanta sensibilidade muitas vezes, né, para a vida, né, em especial da criança. Nós ainda estamos nos preparando, somos espíritos ainda muito atrasados, o homem ainda tem que se sensibilizar muito, né, inclusive em relação com respeito às mulheres. Então o homem levantou a mão e disse, olha, eu gostaria de... Levantou a mão e disse, eu gostaria de falar. Pois não, eu queria ver, olha que coisa ele fez comigo. Eu queria ver se fosse sua filha que fosse estuprada, se você faria isso. Antes de continuar, o livro dos Espíritos, o livro Deixe-me Viver, do Espírito Luiz Sérgio, fala sobre o aborto e explica as consequências desse ato para o espírito abortado. Muito bom, bem lembrado, viu, Dani? Obrigado aí. Inclusive tem até o livro, tem até um filme, né? Sai até o filme, né? Do livro Deixe-me Viver. Obrigado, Dani, pela sua colaboração. Então, voltando aqui, ele fez essa pergunta, né? Aí disse, se fosse minha filha, o que é que eu faria? Eu parei, respirei, sabia que era uma provocação, mas também ele tem direito de se expressar. E disse, meu irmão, eu confesso a você que seria uma pancada para mim, para o meu orgulho, né? De achar isso, achar aquilo, né? O que é que os outros vão pensar, vai deixar de achar. Mas eu lutaria contra mim mesmo para manter o pensamento correto da defesa da vida. E faria de tudo para que a minha filha não abortasse. Para que ela, se ela não quisesse continuar com ele, eu mesmo adotasse, ou até dar para adoção. Tantos casais que querem ter filhos e não têm condição. Aí ele ficou assim, olhando para mim. Quando ele ia falar, ele estava pensando para comentar. Levantou uma senhora, botou a mão lá atrás e levantou a mão. Posso falar? Eu digo, pode, senhora, pode falar. Ela disse, eu fui estuprada aos 17 anos de idade. Aí o cara olhou para trás para ela. Coragem, né? Ela devia ter os seus já 30 e poucos anos, aí, 35, 36, não sei, mais uma média, né? Eu sei que ela parecia ser menos de 40, dentro do meu olhômetro. Aí ela disse, eu fui estuprada aos 17 anos de idade. Falei pro meu namorado e ele disse, ou você aborta, eu lhe deixo. Ela disse, eu lhe deixo. Não é você que me deixa não, porque eu não vou matar um ser humano não. Não vou matar. Mas o estuprador, o problema é dele, não é meu. Eu não gostei dessa violência, vou buscar os meios legais para processá-lo, vou atrás dele, vou atrás da polícia, vou no Ministério Público, fazer de tudo, mas ele vai pagar pelo que fez comigo, essa violência, mas eu não vou fazer outra violência não. Aí o namorado disse, então tá acabado o namoro, acabou. Ela foi falar com o pai dela. Vou comentar com o pai dela. Disse, pai, aconteceu assim comigo e tal, eu fiz o exame, o teste de gravidez e estou grávida do estuprador. O pai disse, você tem que abortar, não pode, como é que pode? Essa criança aí, essa criança, pai, mas ele não é a mesma coisa, o estuprador, a criança não é ele. O corpo pode até descender do corpo, mas o espírito não, é uma outra alma, é outro espírito.
Não, minha filha, não vem com essa conversa pra cá não. Ou você aborta ou você sai de casa. Ela, pai, me leva a mão não, pai, eu saio de casa. E saiu. E foi acolhida por uma tia. Uma tia dela a acolheu. E depois de muito tempo apoiando, né, a criança nasceu e continuou a vida normal dela. E foi atrás do estuprador, logicamente através da polícia, né, e conseguiu prender e processar essa pessoa, né. Ela foi inclusive condenada, o juiz condenou ele ao crime de, né, que poderia e deveria ser considerado, né, por todos um crime muito mais do que hediondo, né, ser um crime contra a humanidade, o estupro, né, porque é um desrespeito não só à mulher, né, como é motivador de um crime contra uma criança que estaria por nascer, que não precisaria nascer daquela forma, né. Aí o que acontece? Bom, resumindo, a criança continua, nasceu. Ela se casou, né, depois, e não deu certo, se separou. Aquela criança, ela disse publicamente lá na FAA, que aquela criança foi que deu apoio a ela. Na época já adolescente, deu apoio a ela quando ela se separou do primeiro marido. Ela teve um novo relacionamento, e o marido que teve o relacionamento acolheu a ela, inclusive sabendo, ela jogou aberto com ela, que a gravidez era feita de um estupro e tal, e a filha sabia, todo mundo sabia, numa boa, uma coisa, sabe, de maturidade. E o cara casou, pronto, continuou assim mesmo, casou com a menina e acolheu essa filha. E aí ela chegou naquele momento, deu uma parada e disse, minha filha, levante. Levantou-se do lado dela uma bela jovem, uma jovem alegre, feliz, né? E abraçou ela e disse, eu amo minha mãe. Eu amo demais a minha mãe. E agradeço a Deus todos os dias, porque ela não me abortou. Porque hoje eu estou tão feliz, eu também estou namorando, estou aqui estudando com ela, hoje somos colegas de sala. Eu estou tão feliz porque a minha mãe não me abortou. Aí abraçou ela, beijou, beijou. Aí o cara que tinha bem provocado, né, baixou a cabeça e não disse mais nada. Porque a resposta a vida deu. A vida mostrou que o estupro é um crime que deve ser, sabe, veementemente punido, processado e atrás do estuprador. Mas a criança não é criminosa para ser morta. Então, nós precisamos repensar sobre isso. Inclusive, o Estatuto do Nascituro, que está no Congresso Nacional desde 2007 e ainda não foi aprovado, né? A legislatura entra, renova, então, mas que Deus quiser, quem sabe na próxima nós vamos aprovar ela. O Estatuto prevê, tá? Até inclusive uma pensão, né, temporária, enquanto a mãe, se ela quiser criar a criança, ela receber um salário mínimo para manter um ser humano vivo, para não matar e, obviamente, punir, né, de uma forma exemplar o estuprador. Inclusive, no futuro, fazer, se o Estado jurídico quiser, né, o Estado como um todo, né, não só do ponto de vista judiciário, mas o executivo, que também trabalha com a polícia, já que a polícia é ligada ao executivo administrativo, né, a parte administrativa, ela poder fazer com que aquele cidadão dali, ele responda pelo dinheiro público que foi pago àquela jovem porque ele fez aquilo, reparando o erro. Então nós precisamos pensar em termos de vida, não de morte. Então, mais uma vez, a defesa da vida deve ser desde a concepção. O aborto deve ser a excepcionalidade. Essa coisa de dizer, não, o aborto é uma questão de saúde pública. Sim, é uma questão de saúde pública que está se matando crianças. Não existe aborto legal. O aborto nunca é legal, não existe aborto seguro. O aborto sempre será inseguro, porque vai colocar a mente da mulher em desequilíbrio, a emoção em desequilíbrio. Porque basta assistir, quem quiser, o filme que está lá no YouTube, chamado Blood Money, que é dinheiro manchado de sangue, o dinheiro do sangue, narrando a história dos americanos sobre essa questão dos abortos que foram liberados lá pela Suprema Corte, que graças a Deus foi modificado agora, recentemente, né? Ela voltou atrás e acabou, depois de terem morrido mais de 60 milhões de americanos, e americanas também, lógico, muitas mulheres. Então, muitas pessoas que defendem a morte, né, das crianças e tudo mais, fala de defesa da mulher, mas muitas crianças que nasceriam, que morreram por causa do aborto, seriam mulher. Então, como defender o direito das mulheres se não defender as próprias mulheres de nascer? Não é verdade? Então, respeitando quem pensa diferente, pensemos diferente. Pensemos na defesa da vida, respeitemos os direitos dos outros. O que nós precisamos, na verdade, é diminuir o egoísmo da humanidade. Diminuir essa visão de primeiro eu, segundo eu, terceiro fulano de tal, porque é primo de meio meu e assim vai. Não, é compartilhar os recursos, compartilhar a vida, compartilhar alegrias, fazer com que nós possamos ter um país e um mundo mais em progresso, um país e um mundo mais alegre, mais feliz, mais em paz e não
um mundo que simplesmente elimina o doente, ou elimina uma criança, ou elimina um ser que acha que, por exemplo, não deve viver por motivo A, B ou C. Não existe motivo maior para se evitar o aborto do que o próprio valor da vida. Então, eu queria, né, já está sendo nosso horário, na verdade seria só meia hora, nós já passamos, já estamos com 45, querendo agradecer a sua presença, a sua participação e dizer que respeitamos todos os entendimentos, respeitamos, mas colocamos o nosso. A vida sim e o aborto não. E quem já se envolveu com essa problemática, né, e trabalhe o auto-perdão, tá? Porque não existe falta irreparável, trabalhe o auto-perdão e peça a oportunidade a Deus para modificar a postura, porque nós sabemos, como disse Jesus, que o amor cobre a multidão de pecados. Então nós podemos sim mudar a postura e defender a vida. Que jamais sejamos alguém que defendamos a morte de crianças no útero materno, local sagrado, que deve ser o local de maior cuidado. Não é uma escolha, não. Não existe um direito ao aborto, porque não existe um direito à morte de alguém. Ninguém pode matar ninguém. Ninguém pode matar ninguém. Então não existe um direito ao aborto. Na verdade, pelo próprio Código Penal nosso, o aborto, o crime deixa de ser punido. É um crime. Mesmo o aborto necessário que evita a morte da mãe, se a mãe estiver correndo risco, continua sendo um crime, só que ele deixa de ser punido. Né? É como o caso da legítima defesa. Alguém vai lhe matar, você, para se defender, infelizmente, mata o outro, é uma morte, seria um homicídio. Agora existe uma exclusão da ilicitude, deixa de ser crime naquele momento, deixa de ser punido naquele momento, por conta justamente da consequência da legítima defesa prevista na legislação da defesa da sua própria vida. Bom, então, né, como a nossa amiga falou aí, a Dani, né, o livro do Espírita da Dani, vida sim, aborto não. Essa é a nossa live, agradecendo a todos a participação, a quem assistiu, quem vai assistir. Se você gostou desses comentários, dessas nossas reflexões, sem querer ser o dono da verdade, compartilhe e lembre, olha só, olha, crianças, viu? Os meus bebês, tá? Eram assim, e hoje estão aí com 1 ano e 9 meses, nos dando alegria. Crianças que devem ser respeitadas, porque a vida deve ser sempre respeitada, porque a vida é um dom de Deus e só Ele pode nos expor. Nós vamos concluir com uma música que é Sou Cristão, Aborto Não, e você vai ver que na segunda parte do estrofe, desse refrão, eu coloquei também Sou Cidadão, que é um amigo meu uma vez, que dizia, olha, mas se a pessoa não for cristão, né, pode não seguir a Cristo ainda não despertou para essa luz, né, para essa grande luz que nos ilumina a vida, se ela não for cristã, ela não pode ser contra o aborto? Sim, por isso nós botamos Sou Cristão, Aborto Não e Sou Cidadão, Aborto Não, tá bom? Então, se você quiser, nos acompanhe e considere como oração final, agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua participação. Essa live vai ficar gravada, nós vamos colocar aí no nosso Papo Espírita para você assistir de novo, compartilhar, comentar, para que nós possamos juntos a vida respeitar. Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim, sou cidadão, aborto não. A vida é um dom de Deus que ninguém pode dispor. E o bebê antes de nascer já merece o nosso amor. Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim, sou cidadão, aborto não. No Brasil é proibido abortar o embrião. Esse crime tão cruel não é a solução. Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não.
prevenção e educação, esses são os caminhos. O aborto não. Vamos juntos comigo agora. Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim, sou cidadão, aborto não. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, que Deus nos abençoe a todos. Vida sim, aborto não. Despertemos em nós o amor que há em nosso coração. Beijo no coração. Fui!